Paz e graça, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de meus irmãos nesta noite. Feliz com Jesus. Glória a Deus. Quem tem Deus tem tudo, né, meus irmãos? Tem felicidade melhor do que servir a Deus? Não, só Jesus mesmo, né? Nas nossas vidas. Estou com a Bíblia aberta aqui em Gênesis 45, aonde a palavra do Senhor diz assim: Então José não se podia conter diante de todos os que estava com ele. Clamou, fazei sair daqui todos os varão, e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviram. E a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai. Seus irmãos não lhe puderam responder, porque estava passando diante do dia da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço vós, chegais vós a mim. Chegaram-se então e disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, vós entristeçais, e nem vós peço aos vossos filhos, por verde-se vendido para cá, porque para a conservação da vida de Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda resta 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar vós em vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por aí, por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai vós subir ao meu pai, e diz-lhe assim: Tem dito ao teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demora, e habitar-te na terra de Goz, e estará perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereça de pobreza tu e a tua casa, e tudo o que tens. E eis que os vossos filhos vêm, e os vossos olhos de meu irmão Benjamim, que é a minha boca que vós fala, e fazeis sobre o meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai vós e fazeis descer o meu pai para cá. Lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. Eita glória! Eita, meu irmão! Aí está a história de José, né? Que é uma história assim, todo mundo gosta de ler, todo mundo lê e repete de novo, porque é uma história assim, né, interessante. Ó como a vida, né, o mundo dá volta. Quem diria aqueles irmãos de José que iam se encontrar com José um dia, face a face. Eu só imagino, meus irmãos, a cara dos irmãos de José, quando se encontrou, que José se revelou que ele era José. Meu Deus, eu acho que ali veio a vergonha, veio o arrependimento, veio o remorso, tudo acho que passou naquele momento ali com aqueles irmãos de José. Tem um ditado que fala, né, que aqui se faz, aqui se paga, mas a justiça de Deus, ela não tarda, ela não falha, né? Na hora certa,
Deus, ele se revela para aqueles que vêm de encontro, né? Que quer o mal do próximo, do irmão. Aqui no momento certo, no tempo certo, o Senhor trouxe aqueles irmãos de José. Ó como as coisas, ó como a gente, muitas vezes a gente fala algo para alguém para ofender, faz algo para ofender e pensa que não vai ter o retorno, né? Não por vingança, mas por justiça de Deus. Quem diria que José, depois que passasse por tudo que ele passou, né? Ainda assim sendo um propósito de Deus, mas aqueles irmãos de José, nossa, poderia ser de qualquer outra pessoa, né? A maldade, vamos dizer assim. Mas veio de dentro de casa, diretamente dos irmãos, sangue do mesmo sangue. Nossa, como aqueles irmãos de José tinham inveja dele. Eu imagino que tinha inveja, tinha ciúme, tinha despeito, né? Por José, se incomodava com José. E ainda assim, José sendo moço, eles não sabiam o que José ia se tornar, mas Deus ele já tinha um propósito na vida de José. E muitas vezes, meus irmãos, o inimigo, ele sabe quando Deus tem um propósito na vida de alguém. E ele usa de todas as formas para querer impedir aquele trabalhar de Deus. Mas ninguém pode impedir algo que Deus tem na vida de um filho. Algo que Deus tem para fazer na vida daquele filho. Ainda assim que aquele filho passe por tudo aquilo que José passou, mas no tempo de Deus as promessas acontecem. E olhe os propósitos de Deus quando aconteceu na vida de José. Olha quem foi que José ajudou, os irmãos. Como é o destino, né, meu irmão? Como é a vida? A vida, ela dá volta. E não adianta o ser humano achar que faz, que ele é miseravão, que ele é valentão. Não adianta ele fazer algo, né, para querer destruir o outro, achando que não vai ter o retorno, achando que não vai ter a justiça de Deus contra ele. Vai, sim, tem sim. Porque aqueles que é filho de Deus, que é um filho da promessa de Deus, que Deus tem um propósito, eles não ficam, aquilo que eles fazem não fica encoberto. E aqui, né, os irmãos de José, ainda assim, sem saber o que era que Deus tinha na vida de José, mas eles tinham ciúme, tinham raiva, tinham inveja. E acho que na visão dele, José ia atrapalhar os planos dele. Porque o pai amava demais José. O pai amava todos. Mas eles tinham essa implicância com José. Porque o pai de José tinha muito apego, muito amor por José. Às vezes a gente pensa, meus irmãos, que uma maldade, né? Uma inveja, uma palavra ao contrário, vem de pessoas de fora. Mas não, vem de dentro da nossa família. Muitas vezes é da nossa casa, da nossa família, né? E é onde a gente se entristece, porque a gente pensa que aquelas pessoas estão do nosso lado, pensa que ela se alegra com a nossa alegria, com as nossas conquistas, né? Mas ela se demonstra alegre até quando ela não vê nada acontecendo. Mas quando ela começa a ver o trabalhar de Deus na vida do irmão, começa a Deus mudando, transformando, aí verdadeiramente a carapuça cai. Aí vem a inveja, vem, né, o despeito.
Meu Deus. E esses irmãos aqui, depois que fez tudo aquilo com José, olha quem socorreu eles, José. Ó como Deus é maravilhoso. Naquele período, naquele tempo, estava acontecendo aquela fome devastadora, né? Que se não fosse aqui a sabedoria de Deus na vida de, se não fosse a sabedoria de José através de Deus, aquela cidade toda, todo mundo ia morrer de fome. Mas José governou tudo aquilo com sabedoria. Por ironia do destino, os irmãos dele saíram de lá daquela terra onde eles moravam, Canaã, e vieram cá para o Egito comprar alimento, né, mantimento. E José fez aquela estratégia toda. José pequeno, saiu pequeno e reconheceu todos os irmãos. E eles, por ter feito a maldade com José, por ter vendido José, não reconheceu José. José estava tão mudado que eles não reconheceram. E quando José se encontrou ali com aqueles irmãos, é como se o passado dele viesse à tona. E ali foi muito choro. Eu imagino, eu me ponho no lugar de José, naquele momento, né? Deve ter passado um filme ali, né? As lembranças todas na mente de José, de tudo que aconteceu com ele. E de repente Deus fez com que os irmãos viessem o mesmo lugar que José estava. E olhe quem alimentou os irmãos, José. Se não fosse José, a família toda morria de fome. Meu Deus. Deus é justiça, meu irmão. Deus não deixa nada impune. Deus, ele faz justiça pelos dele. A justiça de Deus, na hora certa, ela chega. Na hora certa, a justiça de Deus chega para aqueles que se levantam, para aqueles que armam, para aqueles que têm inveja do irmão. Porque Deus não se agrada desse sentimento. Deus não se agrada dessas atitudes. E na hora certa a cobrança vem. E aqui eu imagino aquele choro de José. Eu imagino como doeu para ele, né? Ver todos os irmãos que jogaram ele num buraco, venderam ele, né, como escravo. Imagine você ter um irmão, ter vários irmãos e te vender como escravo, porque tinha raiva, tinha inveja, tinha ódio de você. Sangue do mesmo sangue. Mas os propósitos de Deus, ele não deixa de ser cumprido na vida daquele que Deus tem uma promessa, daquele que Deus tem um propósito. Não adianta, pode tentar e de todas as formas. Não consegue. E aqui, quanto sofrimento José passou por causa da inveja dos irmãos. Quanto José foi injustiçado por tantas coisas, por acusações, pagou por algo que ele não fez, ficou anos naquela prisão, foi judiado. Meu Deus, às vezes a gente passa por uma luta e a gente pensa que não vai aguentar, daqui a pouco a gente quer desistir, daqui a pouco a gente desanima, daqui a pouco quer sair da presença de Deus. Imagine José, imagine se a gente passasse hoje aquilo que José passou. Será que a gente ia resistir? Será que a gente ia aguentar, suportar? Mas José suportou, José aguentou, porque o foco dele era só Deus. Ainda assim que vinha contra ele, ainda assim que acusavam ele,
Ainda assim que ele viveu anos e anos naquela prisão. Mas o propósito dele era obedecer a Deus. Ele tinha tudo, meus irmãos, para ser um filho revoltado, para ser um servo revoltado, incrédulo, não acreditar em mais nada, viver desiludido da vida. Mas tudo que ele passou foi para fortalecer ele. Cada coisa, cada peleja que José passava, ele ficava mais forte na fé, mais forte diante de Deus. Foi a fé dele em Deus que não deixou ele desistir, não deixou ele fazer nenhuma besteira. Foi a fé dele que levou ele a ser um grande governador do Egito. Não adiantou os irmãos tentar de todas as formas. Não adiantou os irmãos enganar o pai dizendo que ele estava morto. Meus irmãos, a verdade ela sempre prevalece. Não adianta a gente mentir, não adianta a gente esconder, não adianta, porque na hora certa a verdade ela vem à tona. Porque Deus ele não deixa nada encoberto aos olhos dele. Na hora certa ele se revela. Na hora certa ele fala o que está acontecendo. Na hora certa ele fala o que foi que aconteceu, quem fez, quem falou. Deus ele fala. Aqui Deus fez com que lá em Canaã eles tivessem uma seca de alimento, tivessem falta de comida, para que eles viessem até o Egito, vários dias andando, atrás de mantimento. E aonde foi que ele foi se abastecer? Foi aonde? No Egito. Quem era que era responsável pelo alimento? José. Quem foi que matou a fome deles? José. Quem foi que sentou na mesa e teve um banquete? José que ofereceu. Quer dizer, Deus fez com que os inimigos sentassem à mesa de José para comer do banquete que Deus tinha na vida de José, porque José era farto. Na casa de José tinha de tudo. Deus ele não faz nada, meus irmãos, para esfregar na cara de ninguém. Ele não precisa fazer nada para provar nada para ninguém. Mas ele mostra que ele é Deus, que ninguém pode fazer nada às escondidas dele. Porque tudo está sobre os olhos de Deus. E na hora dele, no tempo dele, a justiça chega. Então eu te falo uma coisa, meu irmão. Se vocês, algum de vocês aí, desta live, foi injustiçado por alguém, né? Caluniado por alguém dos seus irmãos, da sua família, foi rejeitado, não se preocupe, que o que o Senhor vai fazer na tua vida, todos eles vão ver, todos eles vão ter que aplaudir o Deus que você serve. E pode ter certeza, todos eles vão ver as promessas de Deus acontecer na tua vida. Alguém que olhou para você, não deu nada para você, te julgou, te rejeitou, disse que você não prestava para nada, que você não servia para nada. Pode ter certeza, pode descansar o teu coração, que Deus vai te levantar. As promessas dele vai acontecer na tua vida, para que teus inimigos vejam o Deus que tu serve. E a justiça de Deus vai ser feita ao teu favor. Não faça nada
não vai debater, não vai discutir. Entrega nas mãos de Deus essa injustiça que fizeram com você. Entrega todas elas na mão de Deus. Sabe por quê? Porque quem é que consegue tirar algo das mãos de Deus? Ninguém. E quando a gente, meus irmãos, coloca uma situação na mão de Deus, eita Jesus, pode esperar em Deus, que na hora certa a justiça vai acontecer ao teu favor. Ainda mais se Deus está te observando e sabe que tudo aquilo que está falando ao teu respeito é mentira, que é calúnia, que é inveja, que é despeito contra você. Deus vai te honrar, meu irmão, minha irmã. Aqui José levou muitos anos sofrendo, passando por uma luta. Sofreu o que tinha que sofrer. Mas também quando as promessas de Deus foi derramada na vida dele, só foi glória, só foi bênção. De prisioneiro a governador. De um filho que foi jogado dentro de um buraco, vendido como escravo. De escravo foi ser governador. Governou todo o Egito. E maior do que ele só existia Faraó. Imagine, meu irmão, o que Deus não possa fazer na tua vida. Imagine o levantar de Deus na tua vida. Na hora que Deus falar assim, agora é a hora de eu honrar o meu filho. Agora é a hora dos inimigos ver a minha promessa na vida do meu filho. Agora é a hora de eu levantar e honrar o meu filho. Oh, glória, o Senhor vai te honrar, meu irmão. O Senhor vai derramar as bênçãos que Ele tem sobre a tua vida. Não se preocupe pela luta que você está passando, pelas provações que você tem vivido, pelas injustiças que você tem vivido. Não se preocupe, porque o Senhor vai te honrar. A justiça dele vai ser feita ao teu favor. E os teus inimigos vão ver o que Deus vai fazer na tua vida. E muito deles vai vir até você pedir perdão. Oh, meu irmão, imagine para quem faz o mal para o outro. Imagine para quem deseja o mal para o outro. Imagine para aquele invejoso que tem inveja do outro. Imagine quando ele vê o Senhor te honrar, como ele não vai corroer por dentro, como o remorso não vai chegar, como o arrependimento vai chegar. E ele vai dizer, se eu soubesse, eu não tinha feito nada disso. Olha o que Deus está fazendo na vida dele. Oh, Jesus. Esse Deus é tremendo, meu irmão. É só a gente colocar nas mãos dele. É só a gente confiar e esperar o agir dele, o tempo dele nas nossas vidas. Porque quando ele chega, meu irmão, todos aqueles que nos fizeram mal, que se levantaram contra nós, vai começar a ver a justiça de Deus, vai começar a ver a punição de Deus na vida dele, os castigos de Deus. Deus, ele tem todas as formas, ele age de todas as formas na justiça dele. É uma fome ali, é uma enfermidade ali, é um cair ali, é as coisas começarem a dar errado. Não é que Deus quer fazer mal, quer punir ali, castigar, mas ele quer mostrar a justiça dele. Ele quer mostrar que ele é Deus de poder,
Ele faz que é para a pessoa ver com quem ele está mexendo, né? Mexendo com o servo do Senhor, indo de contra o servo de Deus. Aqui foi os próprios irmãos de José. Enganaram por muitos anos o pai, dizendo que José estava morto. Ninguém dava nada para José. Quantos de nós, né, que tem alguém que olha para nós e nos julga, nos condena, né? Ah, ali, aquilo ali, não vai dar nada que presta. Aquilo ali não vai chegar a lugar nenhum. Que você não sabe o trabalhar de Deus na vida do filho, do irmão. Você não sabe a intimidade que o filho tem com Deus. Você não sabe qual é o propósito que Deus tem lá na frente com aquele servo dele. Por que tanto ódio? Por que tanta inveja? Por que tanta maldade? Tanta palavra ao contrário? Por que não se alegra com as coisas que Deus faz na vida do irmão? Porque você não viu nada acontecer? Você precisa ver algo acontecer para você crer que ele é um verdadeiro servo de Deus, que Deus está ali e tem algo na vida dele. Aí depois que Deus levantar, que Deus cumprir com aquilo que prometeu, você vai se roer, vai se arrepender, vai ter remorso. Se arrependa. Cuidado com o que você deseja para teu irmão. Cuidado com aquilo que você fala contra o teu irmão. Se você não tiver certeza do que você está falando, cale a boca, fique calado. Porque Deus está te observando. Deus está de olho em todos nós. A gente, quando chegar naquele dia, vamos prestar conta a Deus de tudo que falamos. E é em uma fala daquela que a gente pode ser condenado. Já pensou, meus irmãos, quando chegar naquele dia que o Senhor olhar para nós e passar lá tudo que a gente fez, e Ele vai ouvir todas as falas que saiu da nossa boca, tanto para o bem como para o mal? Já pensou se no meio de a gente foi 90% servindo a Deus de verdade, mas 10% foi só falando mal do próximo, desejando mal ao próximo, e por causa daqueles 10% que você falou mal, você ser condenado, você não for salvo? Imagine que quando chegar lá você não vai poder se arrepender mais, porque já vai ser tarde demais. Então cuidado quando falar do irmão. Cuidado quando ir de contra ele, que você está indo de contra Deus. Quando você estiver falando de irmão, desejando mal ao irmão, querendo a derrota do irmão, querendo que o irmão morra, você está indo contra Deus, você não está indo contra a pessoa que você está desejando. Você está indo contra Deus, porque Ele serve a Deus. Cuidado, Deus te pega. Aqui Deus, Ele mostrou para os irmãos de José. Toda mentira veio à tona. Tudo que os irmãos de José escondeu durante anos, o pai sofreu com as mentiradas dos filhos, achando que o outro filho amado dele tinha morrido. Mas na hora que Deus chega com a verdade, não tem para onde você correr. No tempo certo, na hora certa, Deus vem e se revela e fala toda a verdade. E aí você vai ficar com a cara aonde? Coitado de José, foi rejeitado, né? Foi rejeitado por todos os irmãos, a quem ele menos imaginava, a quem ele esperava ter aquela proteção de irmão, aquele amor, aquele carinho.
E os próprios irmãos jogou ele dentro do buraco e vendeu como escravo por causa de algumas moedas. Meu Deus, por causa do ódio no coração, a inveja que corroía, o despeito do que José era amado pelo pai. Meu Deus, meu irmão, se lá naquela época já acontecia essas coisas, você acha que é diferente hoje? Não, tem irmão que olha para o outro e fala: isso não vai dar nada que presta, isso não vai para lugar nenhum. É um condenado, é um derrotado. Meu irmão, ainda assim que aquele esteja caído, ainda assim que aquele é desprezado. Mas se de Deus tiver um propósito, uma promessa na vida dele, na hora certa Deus levanta ele. Ele deixa de ser aquele caído, ele deixa de ser aquele derrotado, ele deixa de ser aquele rejeitado. Deus mexe na estrutura ali, Deus move, Deus faz, Deus transforma. E daqui a pouco ele se torna do jeitinho que Deus quer que ele esteja. Deus prepara ele todinho. A gente vê tantos exemplos aqui da palavra de Deus, de pessoas que não eram nada diante dos olhos dos outros, daqueles acusadores, né? Que não dava nada, rejeitado, não dava nada. E o Senhor levantou, o Senhor honrou. José que foi honrado por Deus. José sofreu muito, mas Deus honrou grandemente. E todos aqueles que fizeram mal a ele viu de pé. O Senhor não permitiu que nenhum morresse antes de ver as promessas dele acontecer na vida de José. Assim vai ser na tua vida, meus irmãos. Aqueles que levantaram contra você, Deus não vai deixar que morra até que eles vejam a promessa dele acontecer na tua vida. Creia nas promessas de Deus na tua vida, nos planos que Deus tem para a tua vida. Não importa quem está falando de você hoje, não importa quem está te desmerecendo, não importa quem está te rejeitando, não importa quem está te acusando, mas o Senhor vai te levantar. As bênçãos de Deus vão chegar até a tua vida. As promessas de Deus vão acontecer na tua vida. E aqueles que lhe fizeram mal vão estar de pé para ver a honra de Deus na tua vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Deus falou teu coração nesta noite. Você sentiu tocado por esta palavra? Você já passou uma situação assim, de ser rejeitado por alguém, de alguém olhar para você e te julgar, te rejeitar, te apontar? Alguém já falou para você que você não é ninguém, que você não vai chegar a lugar nenhum? É mentira de Satanás. Ele fala isso que é para poder você não prosseguir, para que os planos de Deus não aconteçam na sua vida. Mas não adianta, ninguém vai impedir o que Deus tem para fazer na sua vida, o que vai acontecer da parte de Deus na tua vida. Amém? Espera o tempo do Senhor, a justiça de Deus. Continue colocando tudo nas mãos de Deus, porque das mãos de Deus ninguém consegue escapar. Quando Deus pega, ninguém consegue escapar. E aqui, José foi tão bondoso com os irmãos, que ele disse: traga todo mundo da família para cá. Filho dos teus filhos, seus bois, seus jumentos, que eu vou alimentar vocês por todos os tempos, acho que mais 5 anos.
Se não fosse José, todo mundo ia morrer de fome. Vieram todo mundo, os irmãos todos, ser sustentados por José naquela cidade. E o pai só faleceu depois que teve o encontro com o filho. Tudo para que os propósitos de Deus se cumprissem. Deus não permitiu que o pai dele morresse antes de ver as promessas de Deus na vida do filho. E o pai de José viu as promessas de Deus acontecendo na vida do filho. Depois que o Senhor mostrou tudo que fez para o pai de José, o Senhor recolheu ele. Oh, glória! Esse Deus é tremendo, meus irmãos. Esse Deus é maravilhoso. Por isso que eu nem me preocupo quando alguém fala de mim. Eu nem me preocupo quando alguém me critica. Porque quem me justifica é Deus. Se estiver falando de mim, vai estar falando de Deus. Se estiver indo contra mim, está indo contra Deus. E aí eu coloco nas mãos dele. Porque quem é que vai conseguir sair das mãos de Deus? Amém, meus irmãos? Jesus abençoe. Que a palavra tem falado grandemente no teu coração. Fica com Deus.